Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de mecânica dos fluidos. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Nas aulas anteriores, nós definimos um fluido e também definimos as diferenças existentes entre as características dos líquidos e dos gases. Estão lembrados? E aí nós falamos que os gases são substâncias que possuem baixa densidade. Mas o que vem a ser a densidade? Então esse é o assunto da nossa aula de hoje, que está começando agora. Bom, como está escrito aí no slide, a densidade é uma propriedade específica da substância. É como se fosse um CPF. Cada substância vai ter o seu valor de densidade específico. Lembrando que a densidade é uma propriedade que ela depende da temperatura. Então, se eu estou medindo essa característica do material, eu sempre tenho que informar o valor de temperatura no qual eu estou fazendo essa medição. Tá? Então, por exemplo, a água. A água, ela tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml. Então, quando eu tenho um recipiente que cabe 1 ml de água, e eu coloco, então, 1 ml, e eu fosse pesar quanto de água eu tenho em 1 ml, daria 1 grama. Essa é a densidade da água. Só que esse valor ele só é válido se for feito a 25 graus Celsius, tá? Se eu fizer essa medição, por exemplo, a 100 graus Celsius, o valor vai dar menor do que 1. Se eu fizer essa medição a 0 graus Celsius, o valor vai ser maior do que 1. Então, toda vez que nós fizermos uma medida de densidade, eu preciso informar a que temperatura foi feito esse ensaio, tá? Quando a propriedade da substância ela é dependente da temperatura, nós dizemos que é uma propriedade termodinâmica, ok? Então, a água é uma substância que a gente vai usar muito nos nossos exercícios aqui na mecânica dos fluidos. Por quê? Porque na indústria é uma substância bastante usada. Então, você vai encontrar na indústria muitos equipamentos que trabalham com altas temperaturas e eles precisam ser refrigerados. E essa refrigeração pode ser feita com água. Ou ao contrário, eu preciso de equipamentos que forneçam calor. E esse calor pode estar vindo de vapor de água. Então, a água é um fluido bastante usado no contexto industrial, no aquecimento, na refrigeração e também como insumo de processos de fabricação. Você pode usar água no processo de lavagem de um tanque, né, no jateamento, no hidrojato, para limpar uma superfície metálica, por exemplo, na construção de um carro ou de uma embarcação. Então, é um fluido muito usado na indústria e uma grande vantagem, né, de ser um fluido abundante e barato, né? Uma matéria-prima barata, né? Um insumo de produção barata. Por isso que é importante a gente conhecer as características da água. Em casa, nem se fala, né? Nós usamos a água para a nossa higiene, para a limpeza da nossa louça, né? Para a limpeza da casa, né? E não só para a ingestão, né, da água que o corpo precisa. Então, é um fluido mais comum que a gente vai trabalhar aqui na mecânica dos fluidos. A densidade nada mais é do que a relação entre a massa da substância pelo seu volume, tá? E com isso, você tem esse valor de densidade mensurado, calculado. Se você está num laboratório de química, por exemplo, e você tem uma balança analítica ou semi-analítica, você pode, então, pegar um becker, uma proveta, né, que tem uma precisão maior, e você colocar, por exemplo, 10 ml de uma solução na proveta. Então, você já tem o volume do fluido que você está trabalhando, 10 ml. Quando você leva a balança e faz a pesagem dessa frascaria, né, do frasco de vidro, da proveta, com os 10 ml da substância, você tem a massa da substância. Quem é de química sabe, né? A gente precisa fazer a tara da balança para descontar a massa da proveta. Então, vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que esse recipiente aqui fosse uma vidraria, tá? E a capacidade dele fosse de 500 ml. Então, eu primeiramente na balança peso o becker vazio, tara, né? Faz a tara da balança, zera, né? E agora sim, eu preencho ele com 500 ml de um fluido X, ok? E levo de novo a balança, que já está com a tara, já está descontado a massa do becker. E aí, o valor que aparecer na balança vai ser a massa, né? O peso, porque peso é uma outra grandeza física, né? Tá errado a gente falar.
gente fala, qual é o seu peso? 52 quilos. Isso é uma forma coloquial da gente falar a nossa massa, né? Que é medida em quilos, no caso das pessoas. No caso aqui de uma substância que está dentro de um becker, como a quantidade é pequena, a gente vai usar em gramas. Então, quantos gramas tem desse líquido aqui dentro desse becker? Sua balança pode ter dado aí 800 gramas. Então, qual é a densidade desse líquido? Densidade, então, vai ser a massa dividido pelo volume. Os 800 gramas dividido por 500, né? Que era quantos ml tinha o meu becker. E aí você faz essa conta, consegue obter o valor da densidade. Então, o que eu tô falando é o seguinte, densidade, a gente pode representar pela letra D de dado, D de densidade, ou a gente pode representar por uma letra grega, né? Que é o Rho, que é como se fosse um P em itálico, né? É esse Rho que tá aqui na equação. Então, a densidade é a massa sobre o volume. Mas espera aí, o slide está dizendo massa específica. Lembra do que eu disse? Para os fluidos, que são líquidos e gases, nós não fazemos distinção entre massa específica e densidade. Por isso que, a rigor, massa específica a gente simboliza pela letra grega Rho e densidade pela letra D. Como nós estamos num curso na área industrial, em mecânica dos fluidos, eu vou deixar de lado a definição de densidade. Como assim deixar de lado? Eu vou substituir, na minha conversa com vocês, eu vou estar usando mais frequentemente o termo massa específica, tá? Porque a massa específica, ela está considerando toda a quantidade de material que eu tenho. Como fluidos e gases não preciso fazer distinção, se você está falando densidade, não tem problema. Vamos entender melhor quando é que vai ter diferença, né, entre massa específica e densidade. Se eu pegar, por exemplo, um sólido, vou pegar aqui o que eu tenho mais fácil, né, em casa aqui do meu lado, pego um lápis. Um lápis é um sólido, ok. Eu chamo de densidade do lápis ou massa específica do lápis? Aí depende. A massa específica, ela está considerando apenas a parte maciça do meu lápis. Se eu te garantir que esse lápis ele é todo maciço, ele não tem nenhuma parte oca aqui dentro, e eu consigo calcular o volume e calcular a sua massa, então se eu pego a massa desse lápis e divido pelo seu volume, eu tenho o valor de massa específica dele, porque eu só estou considerando a parte maciça. Mas, se esse lápis teve algum defeito de fabricação e existe aqui dentro uma parte oca, um vazio, algo que só está preenchido com ar, né? Ou ele é um material que ele é feito de madeira e de cera, né? Que é a cor do lápis, nesse caso é preto, mas pego, por exemplo, um lápis vermelho. Eu tenho a madeira, que é a parte bege, eu tenho tinta e eu tenho a cera, né? Que é a ponta do lápis onde eu escrevo. Eu tenho materiais diferentes, eles têm propriedades diferentes. Então, esse material, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Por isso que eu não posso dizer que eu estou obtendo a massa específica do lápis. Eu estou obtendo a medida de densidade. A densidade, ela considera essas diferenças entre os materiais, inclusive as partes ocas. Se tem algum vazio aqui dentro desse lápis que está com ar, né, dentro de um buraco aqui dentro, então já me mostra que esse material ele não é homogêneo, tá? Já que os fluidos, os líquidos e os gases são, em hipótese, né, homogêneos, a gente então não precisa diferenciar massa específica de densidade. Ufa, né? Ainda bem. Então, se você falar para mim massa específica da água e outra pessoa disser densidade da água, sendo líquido ou gás, não tem problema nenhum, tá? Mas a rigor, aqui na disciplina, quando vocês encontrarem esse Rho, né, esse P inclinadinho, é a massa específica que eu estou trabalhando com vocês. No Sistema Internacional de Medidas, né, no SI, a massa a gente mede em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Então, a unidade de medida no Sistema Internacional da densidade ou massa específica vai ser quilograma por metro cúbico. No laboratório, no dia a dia, às vezes você pode encontrar outras unidades.
a gente usa muito em laboratório grama por ml. Não deixa de ser uma medida de densidade. A gente também usa muito grama por centímetro cúbico. Também não tem problema, tá bom? E aí, não tem problema, mas a gente precisa saber converter uma unidade para outra. Então, 1 grama por centímetro cúbico é equivalente a 1000 quilogramas por metro cúbico. Isso é muito importante, isso faz com que muitas pessoas errem questões na prova, em concurso, né, questões de vestibular, porque não convertem corretamente. 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. Para ficar mais fácil, basta você pensar o seguinte: o dado, aquele dado que a gente usa em jogos, imagina que você tem um dado que cada arestazinha dele, cada lado, equivale a 1 centímetro, ele mede 1 centímetro. Então, se você conseguisse encher esse dado com água, você teria enchido ele 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Você tem 1 centímetro cúbico de água dentro desse dado. Levasse ele para a balança, a massa de água que caberia aí dentro é de 1 grama. Quando você transforma isso para uma unidade de quilogramas por metro cúbico, você teria que considerar que essa relação vai para 1000 quilogramas por metro cúbico. O que é 1000 quilogramas por metro cúbico? 1 metro cúbico é como uma caixa d'água de 1000 litros. Observa aí na sua casa, se você não mora em condomínio, mora em casa, né? Você vai ter uma caixa d'água aí na sua casa. Provavelmente ela é de 500 litros ou de 1000 litros, no máximo de 2000 litros, porque é o tamanho de uma família maior. Mas é mais comum a gente encontrar caixas d'água de 1000 litros. Se você conseguisse pesar, né, quantificar quanto de água você tem dentro desses 1000 litros em massa, seria 1000 quilos. Ou seja, tem 1 tonelada de água aí no telhado da sua casa, se você tiver uma caixa d'água de 1000 litros aí, tá bom? Então, 1000 litros é 1 metro cúbico. É 1 metro por 1 metro por 1 metro. Comprimento, largura e altura. Ok? A gente tem que começar a ter essa noção de distância, né? Daqui para a esquina, quantos metros são? Quanto é 1 metro, mais ou menos? Você precisa ter essa noção, é importante para você que está trabalhando aí com números, que você está fazendo um curso em que as grandezas físicas, elas são importantes, tá? E 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa de 1 quilo por litro. Se você tem 1 litro de refrigerante, o refrigerante ele é um pouquinho mais denso que a água, porque tem o xarope, né, açúcar, tem gás, tem uma mistura aí, mas vamos supor que você tenha uma garrafa de 1 litro de água. Você vai ter 1 quilo de água, tá? Então, lembrar, eu estou trabalhando com densidade. A densidade é uma relação de massa por volume. 1 litro é um volume, 1 quilo é massa, são propriedades diferentes. Quando eu relaciono, são grandezas diferentes. Quando eu relaciono massa com volume, aí eu tenho a densidade, que é a propriedade do fluido. Densidade do mel é igual à densidade da água? Não. A densidade do óleo de cozinha é igual à densidade do leite? Não. A densidade do vinagre é igual à densidade do azeite? Não. São valores diferentes dessa propriedade porque são substâncias diferentes, ok? Olha que interessante, vocês já devem ter ouvido falar do Mar Morto, né? O Mar Morto, ele tem esse nome justamente por ter uma quantidade de sal extremamente alta que não se consegue ter vida marinha nesse mar. Peixes não conseguem sobreviver num mar tão salgado. Já que esse mar tem muito sal, a densidade da água do Mar Morto ela é alta, ela é de 1,35 gramas por centímetro cúbico. A água do mar, na média, ela é em torno de 1,03. Olha aqui, a penúltima linha aqui da nossa tabela. Por que eu falei 1, se aqui está 1030, né? Porque a minha tabela está em quilogramas por metro cúbico, tá? Se eu for transformar esse 1,35 aqui do Mar Morto nessa unidade de medida da tabela, seria 1350. É só multiplicar por 1000 para transformar grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. Então, você veja que a água do Mar Morto, ela é bem mais densa do que a água do mar, por exemplo, aqui do litoral brasileiro,
tá? E aí essa tabela é interessante porque ela faz uma comparação de vários líquidos, até do nosso dia a dia. O álcool etílico, que a gente usa, né, como combustível, o etanol, é quase, né, 800 kg por metro cúbico, então ele é bem leve. A água destilada, né, ou a água desmineralizada, né, água pura, ela, a rigor, ela é 999, vamos arredondar, ela é 1000 kg por metro cúbico. A água do mar é mais densa, por isso que você boia mais fácil na água do mar do que na água da piscina, por exemplo. Óleo SAI 30, que é o óleo de motor de carro, ele é 912, então ele é menos denso do que a água. É só você pensar, o mais denso afunda, o menos denso fica em cima. É a questão da leveza, né, que nós estamos trabalhando aqui, esse conceito. O mercúrio é um líquido que tem, é um metal líquido, né, que ele é extremamente denso, 13.600 kg por metro cúbico. Glicerina, que é até um subproduto da produção do biodiesel, né, lá na transesterificação, muito usada na área farmacêutica, produção de medicamentos, né, na indústria de fármaco e de cosméticos. Ela é um pouquinho mais densa do que a água também. E a gasolina, menos densa do que o álcool etílico, inclusive. Quem faz a prática de biodiesel comigo sabe que quando a gente faz a fabricação do biodiesel usando óleo de fritura, a gente coloca num funil essa mistura que foi feita a transesterificação e quando a gente aguarda algumas horas, você vai ver uma separação de duas fases. Embaixo é a glicerina e em cima o biodiesel. O biodiesel é um biocombustível, então ele é um parente aí da gasolina e do álcool. E enquanto que a glicerina ela fica embaixo. Observa essa tabela, ela é mais densa, então ela fica no fundo do funil, ok? Bom, por curiosidade, né, o Mar Morto é essa região que fica aí próximo, né, entre a Palestina, né, a Cisjordânia, Israel e a Jordânia, tá? Ela possui essa grande concentração de sal, como eu já disse, e ele tem esse nome porque ele tem tanto sal, né, 10 vezes mais do que a dos demais oceanos, e aí você consegue flutuar facilmente. Observa esse menino boiando aí na água do Mar Morto, parece até que ele está em cima de uma prancha, né? Quando na verdade é a própria densidade do mar que é extremamente alta. A gente finalizar essa aula, eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. Na próxima aula eu vou corrigir com vocês, tá bom? Até mais!